Tem mulheres que não conseguem descansar mais. Às vezes até tenta ficar parada um pouco, mas a mente não para um minuto. Senta no sofá para assistir alguma coisa, para falar que tá finalmente conseguindo descansar, mas a mente não para. E quando elas conseguem parar um pouquinho, elas se sentem culpadas por não estarem produzindo e sendo útil de alguma forma. E talvez você seja essa mulher. Sabe aquela mulher que dá conta de tudo? Aquela mulher que é sempre 100% para ajudar todo mundo da família, para ajudar os amigos, para entregar tudo que é necessário no trabalho, para ajudar outras pessoas, que segue uma rotina perfeita, que tenta fazer tudo o que ela precisa todos os dias, mas que por dentro ela tá esgotada. Por dentro ela tá emocionalmente destruída, ela tá no limite. Mas que ela não pode parar. Ela não pode porque ela precisa estar sempre entregando e performando em todas as áreas da vida dela. E isso faz com que ela não tenha a possibilidade de descansar ou de pensar em si mesma, de respeitar os seus próprios limites, inclusive o limite do seu corpo. E sabe o que é mais difícil? A gente não aprendeu a descansar. A gente aprendeu a ser útil, principalmente nós mulheres. Nós crescemos ouvindo que nós precisamos ser úteis, que nós precisamos ter valor para outras pessoas. E ter valor é ser útil. E infelizmente isso faz com que durante toda a nossa vida, principalmente ali no início da vida adulta, que a gente está trabalhando, a gente está às vezes trabalhando e fazendo faculdade, a gente está tentando construir a nossa vida, construir a nossa carreira, nesse pico ali dos 20 aos 25, dos 20 aos 28, que a gente está no auge, assim, tentando construir tudo, tentando conquistar tudo, a gente não sente que nós temos o direito de descansar. Porque às vezes descansar é preguiça, às vezes descansar é deixar de conquistar outras coisas, e isso faz com que nós vivemos sempre no limite, sabe? E infelizmente, eu já estive muitas vezes nesse lugar. E é por isso que hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes da gente continuar, se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Hilary, eu sou psicóloga e aqui nesse canal é um espaço seguro pra gente poder ser vulnerável, pra gente conseguir conquistar, sabe, a nossa vida, conquistar os nossos objetivos, mas sem se abandonar dentro desse processo, sem se abandonar na correria louca que é a nossa vida. Conseguir entender que nós também somos importantes, que descansar é importante e que construir uma vida e uma rotina boa, que tenha ali muitas coisas, muitas conquistas, também é necessário para a gente conseguir isso, descansar e cuidar de nós mesmas. Ah, e se você já é mais de casa, você percebeu esse cenário um pouco diferente. Hoje eu tô gravando do quarto do escritório, né, onde geralmente eu atendo, porque o sol tá muito quente e tá pegando muito ali na sala onde a gente geralmente bate esse papo, mas só pra explicar esse cenário um pouquinho diferente. Continuando, hoje, olhando pra trás, eu lembro da Hilary de 18, 19 anos, 20 anos, começando na faculdade, trabalhando o dia inteiro, pegando duas, 3 horas de ônibus para chegar no serviço, acordando 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar e fazendo faculdade à noite e treinando e tentando dar o máximo de si no trabalho, porque era estágio, né? O primeiro emprego ali, a primeira oportunidade de construir uma carreira dentro da psicologia e tinha que entregar 100%. E na faculdade bolsista, então precisava estar sempre entregando tudo e tendo ótimas notas, mas também precisava cuidar do corpo, então tentava treinar e tentava ir pra academia assim todos os dias. E chegava no final de semana, também tinha trabalho voluntário, porque pra quem não sabe, minha família, minha mãe, a gente tinha uma ONG
né, de trabalho voluntário ali com crianças e adolescentes, então chegava no final de semana também, tinha que ir pro trabalho voluntário. E por diversas vezes eu cheguei num esgotamento que eu chegava em casa, eu só queria deitar e chorar. Eu só queria, assim, sabe, aquele momento que eu só quer deitar em posição fetal e ficar quieta, no silêncio, sabe? Muitas vezes isso aconteceu comigo. E em nenhum momento da minha rotina eu sentia que eu podia parar, que eu podia descansar, que eu podia colocar o pé no freio um pouquinho, porque eu estava construindo a minha vida e construindo a minha carreira e que eu tinha realmente que dar tudo de mim naquele momento. E eu concordo com isso em partes. Eu concordo que às vezes a gente precisa colocar um pouco mais de energia em uma área da nossa vida para conquistar algo específico. Mas essa balança, ela não pode estar assim. Ela tem que estar não no equilíbrio, porque, gente, vida equilibrada, infelizmente, não é a realidade, né? A gente às vezes precisa colocar um pouco mais de energia em algumas áreas, mas esquecer do nosso autocuidado, esquecer, ficar sempre se anulando, nos anulando para trabalhar mais e estudar mais e conquistar mais, isso não é saudável. E durante muito tempo foi muito difícil para mim entender isso, mas hoje eu consigo entender que para eu continuar conquistando a minha vida, continuar correndo atrás dos meus objetivos, eu preciso estar bem. O meu emocional, o meu corpo, a minha saúde tem que ser o mais importante para mim, senão eu não consigo conquistar outras coisas. E quanto mais a gente se força, quanto mais a gente ignora a nossa vulnerabilidade, quanto mais a gente ignora todos os sinais do nosso corpo nos dizendo que, querida, se você não parar, eu paro, quanto mais a gente está se forçando a chegar no nosso limite, ignorando que a gente precisa descansar, que a gente precisa dormir, que a gente precisa cuidar de nós mesmas, mais a gente vai chegando no extremo de eu não importo. O que eu sinto não importa. O que eu quero neste momento não importa. O que importa é eu trabalhar mais, eu estudar mais e eu continuar conquistando mais, alcançando mais. Só que a gente esquece que a gente precisa estar viva, né? E que o nosso corpo, ele tem limites. A nossa mente tem limites. E a gente não consegue estar sempre assim sem conseguir nos enxergar. A gente não consegue anular tudo que a gente sente como se a gente fosse um robô. A vida não funciona desse jeito. E não é infelizmente, é felizmente, porque nós somos seres humanos e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós temos limites e que a gente precisa respeitar os nossos limites. Não é aquela frase do trabalhe enquanto eles dormem. Não é assim. Porque senão, ok, você pode ter lá um cargo alto, executivo, ter dinheiro na conta, ter ali o seu diploma da faculdade, mas sem se enxergar, sem reconhecer que aquela é a sua vida, que aquelas coisas são conquistas suas. Porque quanto mais a gente tá neste mundo louco, sabe, nesse furacão, a gente para de entender o que a gente sente, o que a gente quer, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, se a gente tá bem ou se a gente não tá, porque a gente tá só no piloto automático. Então a gente para de saber quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem. Então pode chegar lá naquele cargo que você tanto almeja, naquela posição que você tanto almeja, e você nem conseguir reconhecer que você alcançou um sonho seu. Porque você tá só sobrevivendo, tá só vivendo no piloto automático. E aqui a gente também precisa separar um pouquinho o que é ser forte, o que é uma pessoa que não desiste fácil, o que é uma pessoa que tá conquistando, que tá lutando para ter uma vida melhor, de uma pessoa que tá só sobrevivendo. Uma pessoa que tá se anulando totalmente
para conseguir a qualquer custo, inclusive dentro, sabe, assim, de um nível sobrenatural, tentando a qualquer custo conquistar as coisas, tem diferença. Tem diferença de uma pessoa que tá sempre no seu limite, sem nunca parar, sem nunca descansar, ali no piloto automático, sendo um robô, de uma pessoa que tá tentando ser forte, que tá tentando não desistir, que tá tentando conquistar os seus objetivos. É uma linha muito tênue. Só que quando a gente para se enxergar, quando a gente para tentar fazer uma autoanálise mesmo, fica mais fácil da gente entender. Não, pera, calma. Eu tô muito cansada, mas eu vou poder parar um pouquinho agora pra descansar. Do que, nossa, eu tô muito cansada, mas eu não posso descansar. Eu tenho que continuar, eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que ajudar tal pessoa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ler tal coisa. A gente precisa ter esse equilíbrio de não desistir da vida que a gente quer construir, mas respeitar os nossos limites para que a gente consiga chegar lá. Porque senão o nosso corpo para no meio do caminho. A gente entra em um burnout e a gente não consegue trabalhar. Se a gente adoece, nós não conseguimos trabalhar. Sabe esse perfil workaholic, assim, ai, trabalha muito e a pessoa foda e conquista e tem um cargo executivo e não sei o quê. Às vezes, uma posição, um título, um status não vale a sua saúde mental, não vale você se perder, não vale você se anular e se abandonar dentro do processo de conquistar esse título que você tanto almeja. Lembra que você não precisa merecer descansar, que você não precisa estar chegando no seu limite, adoecida, para começar a se cuidar. Você precisa se cuidar para conseguir conquistar. Você precisa descansar para conseguir produzir. Essa precisa ser a nossa linha de raciocínio. Você não precisa estar no seu limite, adoecida, para você conseguir olhar com um pouco mais de cuidado e de carinho para você mesma. E se você tá no meio desse furacão, se você se identificou um pouquinho estando neste lugar de estar no limite sem conseguir descansar, eu tô aqui. Espero poder te ajudar de alguma forma. Me manda uma mensagem, me chama lá no Instagram, comenta aqui embaixo. Vamos construir de verdade uma comunidade de mulheres que sabem conquistar, que sabem construir uma vida de valor, uma carreira de valor, mas que não se abandona dentro desse processo. No link do canal também tá o link disponível para vocês falarem direto comigo, para psicoterapia. Tem outros vídeos aqui no canal também que fala muito sobre isso, sobre a importância da gente estar sempre se cuidando, da gente estar se ouvindo, da gente estar se entendendo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Comenta aqui se você for com alguma dúvida, se tem algum outro tema específico que você queira que a gente também aborde aqui. E se você precisa de ajuda, eu tô aqui e espero poder te ajudar. Até o próximo vídeo. Um beijo!